muitos homens, quando chegam no consultório, eles vêm com uma queixa, né? Doutora, olha, eu acho que o meu pênis poderia ser maior, ele poderia ter um volume maior, e o que eu posso fazer? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Você já viu que o assunto e essa entrevista tá quentíssima, então aproveita agora, já clica aí, tá? E nos siga e também compartilhe, porque coisa boa a gente compartilha. E agora, mais uma vez, eu abro a porta do nosso consultório. Hoje, assim, com extrema felicidade, estou empolgadíssima com a doutora Cristiane Fabris, do Rio de Janeiro, está aqui em Brasília agora conosco e aceitou abrir a porta do consultório para falar de algo, na verdade, né, de várias coisas que até, eu acredito, até hoje é um tabu, principalmente para os homens. É, isso mesmo, nós vamos falar de harmonização peniana, saúde masculina, estética masculina. Então, seja muito bem-vinda, que estamos todos aqui, inclusive o pessoal em casa, querendo muito assistir e te ouvir nesse sentido. Bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu realmente vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e eu quero que essa entrevista sirva para você que está em casa, que tem um problema, que tem medo, tem vergonha de falar com alguém, que está com aquela confiança lá embaixo, que tem vergonha às vezes de sair, de ir a uma praia, de usar uma sunga, mas que tem aquele desejo. Então, hoje essa entrevista é para você. Maravilha! Então, começa me contando por que ter se especializado, Sim, né, em estética masculina e a escolha pela urologia. A escolha pela urologia veio de muito tempo lá atrás, né? Eu adorava a área. Quando eu me formei em medicina, eu queria fazer alguma coisa que fosse cirúrgica. Eu gostava da área cirúrgica e quando eu rodei pelas especialidades na época, eu pensava, vou fazer o quê? Vou fazer cirurgia vascular, vou fazer cirurgia plástica, vou fazer cirurgia pediátrica. E aí eu rodei na uro e amei a uro. A gente tem muitas cirurgias, a gente tem muitos pacientes, a gente tem muitas áreas de atuação. E eu me identifiquei na época e há 12 anos eu sou formada em urologia.
Há um ano eu venho me especializando na área da estética íntima, porque eu vi a necessidade, lá no meu consultório, de atender os pacientes que chegavam com uma reclamação de uma autoestima que estava um pouco comprometida, a sensação de confiança comprometida. E eu não entendia o que atormentava tanto aquele paciente. E ao longo desses 12 anos, a gente vai percebendo, né? A gente vai ficando com um olhar mais criterioso para entender a dor desse paciente. A dor que muitas vezes os urologistas homens deixam de lado, né? E dizem que não tem muito o que fazer, que não tinha, na verdade, muito o que fazer. Então, hoje a gente vem para restaurar a autoestima desse homem. Então, é nisso que eu me prendo, é nisso que eu estou em busca de mais conhecimento e de aprimoramento. Que maravilha! Eu queria que você explicasse um pouquinho da especialidade, porque eu acredito que ainda seja algo que as pessoas não sabem diferenciar, até porque tem ginecologistas, são tantas especialidades que eu estou ouvindo por aqui, mas o médico urologista, do que ele cuida? A urologia, ela tem várias áreas de abrangência, desde cânceres, cálculo renal, incontinência urinária, infecções urinárias, andrologia, a parte de reprodução, a parte de transplante renal, entre tantas outras. Então, a gente trata tanto homens como mulheres. E a gente percebeu ao longo desses anos que existia uma área que a gente fazia muito pouco, que era a área realmente da estética masculina. Então, hoje, eu busco melhorar e me especializar cada vez mais nessa área. E na prática, o que abrange essa estética masculina, a estética da genitália masculina? Porque a feminina a gente já tem conversado bastante, inclusive aqui no consultório aberto, e é sensacional poder trazer funcionalidade, né? E também a estética, a autoestima. E no caso dos homens, o que abrange, o que é possível ser feito aí? Muitos homens, quando chegam no consultório, eles vêm com uma queixa, né? Doutora, olha, eu acho que o meu pênis poderia ser maior, ele poderia ter um volume maior, e o que eu posso fazer? Até alguns anos atrás, a gente não tinha, né, muito conhecimento, a gente não tinha tantos estudos como a gente tem hoje. Então, hoje, com o uso do ácido hialurônico, a gente consegue aumentar principalmente a espessura desse pênis, seja ele no estado flácido ou no estado ereto, e sim, a gente consegue também ganhar um pouquinho de comprimento. Mas hoje, com novas tecnologias, né, o uso de novos produtos, também o uso da toxina botulínica, a gente consegue sim melhorar o comprimento desse pênis e deixar ele com uma projeção um pouco maior. Gente, que coisa incrível, né? Eu acredito que isso é uma excelente informação, porque eu confesso que até para mim isso foi novo, né? Agora que a gente está pesquisando profissionais sérios de relevância para estarem aqui, para que eu possa, através da internet, levar o conhecimento e a consciência de que profissional você aí pode escolher para cuidar da sua saúde, para mim também foi novidade. E isso é um benefício, eu acredito que geral, para a esposa. Isso era um ponto que eu queria tocar. Quando a gente tem um engrossamento, né, dessa circunferência peniana, a mulher também ganha um plus. Por quê? Porque a gente sabe que na região da vagina, quanto mais terminações nervosas a gente conseguir pegar nessa vagina que é elástica, maior é essa sensibilidade da mulher. Então, na verdade, fazendo esse procedimento no homem, a mulher também se beneficia, porque ela vai ter mais áreas de abrangência ali da sensibilidade sendo tocada, né? E aumentando essa sensibilidade, aumentando o prazer feminino. É isso que eu estava exatamente, né, pensando, e sem falar do quanto é desgastante, pensando, né, no homem, emocionalmente falando, principalmente no Brasil, que é um país onde a estética, o corpo, e cada vez mais as pessoas têm se cuidado, não levando como se isso fosse algo ruim, mas você imagina o quanto os meninos, né, já se comparam desde pequeno. Eu sou mãe de homem e desde pequeno nasce, já está ali. E aí, qual o tamanho do peito desse menino? Como se fosse a coisa mais importante. E de verdade eu acredito que para eles ainda é. A gente sabe que desde cedo
A gente pega muito no consultório a mãe que traz essa criança com essa cobrança, né? Eu comparei o meu filho com o do meu vizinho, com o da escola. E sim, algumas vezes a gente precisa investigar, a gente precisa tratar. Mas isso reflete lá no adolescente, naquele que está se formando, né? E no final dessa adolescência, no início dessa idade adulta, a gente sim começa a perceber os homens que vêm mais acuados, com essa dor realmente de dizer, porque o meu pênis não é igual ao do meu amigo, eu queria que fosse de outro jeito, às vezes eu tenho uma reclamação da minha parceira, e é para isso que a estética íntima veio, para melhorar essa queixa. Eu percebo, não sei se você compartilha dessa mesma opinião, doutora, que nós mulheres e o tempo todo, né, o grande cuidado, essa questão do feminicídio, do defender, do cuidar da mulher, sempre é muito presente. Agora, se a gente for pensar um pouco no homem, a cobrança, porque para eles transarem, o pênis tem que enrijecer, né? Aí, além de ter que enrijecer, ainda tem que ser grande e grosso. Porque, do contrário, há aí uma cobrança, né? Desde a infância há uma comparação. Ninguém quer ter a vulva maior que a outra. Pelo contrário, a gente quer... O bonito era ser pequeno, né? Então, é desafiador. Tanto que o índice de suicídio, não estou dizendo que seja relacionado a isso, mas, dependendo do tipo de humilhação ou de situação que esse homem possa ter vivido, né? É algo extremamente desafiador, até porque pensando também no quanto o sexo é algo que traz vida, que é importante, e talvez muitos homens talvez nem tenham ou passem por traumas. Você já recebeu pessoas assim? Isso. Eu já tive pacientes realmente com trauma, não querem mais ter atividade sexual por vergonha. Então eu me solidarizo muito com os homens em relação a isso. E eu estou aqui para lhe ajudar. E eu falo sempre isso para o meu paciente no consultório. Eu estou aqui para ser uma amiga, para lhe ajudar, para entender a sua queixa, entender que é a sua dor. Porque essa sua dor pode te bloquear não só hoje, mas durante anos. Então, eu resolvi melhorar essa estética e melhorar as minhas técnicas até também de preenchimento por causa disso. Porque o homem ele precisa de um pênis, além de funcional, né? Ele precisa de um pênis em que a mulher do outro lado vai dizer, olha, esse pênis é grosso, ele quer ouvir isso. Então, é muito importante, né, que a gente entenda isso, porque isso causa traumas no homem. E eu vim realmente com a ideia de que vamos acabar, né? Se a gente não pode acabar, enfim, mas pelo menos diminuir essa dor, esse trauma. E é isso que a estética íntima vem fazendo, né? Aumentando essa autoconfiança do homem, melhorando a sua relação com o seu corpo, que eu acho que é o mais importante. E eu até sorri aqui, acho que a câmera não estava me pegando, porque eu me lembrei de uma situação, porque é tão... Essa questão da autoafirmação masculina, que também é um padrão, né, brasileiro de uma forma assim, então, porque eu me lembro, meu irmão brincando, sempre é uma brincadeira dos meninos do tipo, o que tem aqui no joelho? Meu pinto tá aqui. Tipo, ridículo, né? E os homens... Só que nessas brincadeiras, acabou-se também gerando essa cobrança, essa insegurança, né? E a gente, enquanto mulher, jovem, criança, ou nem participa, né? Esses meninos só falam bobagem, mas quando você chega na vida adulta e tem um filho e vê aquela necessidade, né? O Guilherme, desde pequeno, ficava nessa preocupação, ele vai querer me matar, mas eu sei que quando ele ficou adolescente, ele falou, graças a Deus, agora eu estou satisfeito com né, o tamanho, enfim, mas era uma preocupação do tipo assim, gente, o que é isso? Eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo no consultório é qual é o tamanho? Doutora, qual é o tamanho ideal desse meu pênis, né, na minha fase adulta? Qual é a circunferência ideal da minha fase adulta? Eu sou normal ou não sou? Então, isso é uma preocupação do homem. A gente diz aqui que, em média, né, a média do brasileiro, a gente sempre mede o pênis ereto, tá? Então, a média do brasileiro é em torno de 15 centímetros. Doutora, mas o meu tem 12 centímetros. Sim, você é um paciente normal, tá? Mas a média é essa. E eu quero que as pessoas entendam, né, quando chegam no meu consultório me perguntando, doutora, eu consigo aumentar tanto quanto? Enfim, isso depende muito de quanto o paciente também está disposto a colocar de produto. A gente sabe que a gente tem um volume que a gente consegue colocar. Nem todos os pacientes são iguais,
Mas a gente sabe que ao longo do tempo a gente consegue ir moldando esse pênis, aumentando realmente aos poucos esse pênis e fazendo ele engrossar mais e crescer mais. Gente, homens, vocês devem estar muito satisfeitos aí, ou até assustados, mas prometo que vou fazer todas as perguntas que me forem, né, aqui, que eu vou lembrando, que eu estou pensando, né, cara, pode estar pensando lá do outro lado. E a sensibilidade continua a mesma? Não muda em nada a sensibilidade. A gente não coloca habitualmente o ácido hialurônico na glande, que é onde a gente tem a área de maior sensibilidade. Existem até alguns estudos em pacientes com ejaculação precoce para diminuir essa sensibilidade e diminuir essa ejaculação precoce, tá? É uma técnica... Legal, também não sei. Vou perguntar, calma, gente. É uma técnica que a gente faz, mas a gente sabe que o uso do ácido hialurônico nessa região, ele reabsorve muito mais rápido. Então, a gente precisa explicar para o paciente, para que ele entenda que não vai ser um efeito muito duradouro, tá? Então, se o paciente realmente tem essa necessidade, né, não conseguiu, com todos os tratamentos que a gente tem para ejaculação precoce, seja com a psicóloga voltada para a área da sexologia, seja com o uso de medicações orais, seja com o uso de medicações tópicas, o paciente é totalmente refratário, pode ser indicado, sim, o uso do ácido hialurônico. O refratário seria não conseguiu de forma alguma... Mantém ainda a ejaculação muito rápida, tá? Então, entre ele penetrar e ejacular, ele tem um tempo ali muito curto. 1 minuto, 2 minutos, e isso causa uma angústia, né? Causa um problema para o paciente. Então, a gente sabe que pode ser colocado. Que legal. Mas não é o mesmo produto? É o mesmo produto, é o ácido hialurônico. O que muda, às vezes, é a reticulação do produto. É um ácido com uma reticulação diferente. Legal. Então, não muda na sensibilidade. E tem várias perguntas aqui, mas vamos na ordem aí. Tá. Eu falei dessa questão, porque eu acredito que os medos, quando a gente vai fazer um procedimento estético, né, é sobre a funcionalidade. Sim. Tem algum perigo, tem alguma contraindicação, todo mundo pode fazer, mas antes disso, eu quero ir para algo que talvez possa gerar um certo acolhimento. O que é o anormal? É uma doença? Por que uns têm o pênis, né, menor, ou outro maior, se não estivesse, né, pré-estabelecido, porque entende-se, dizem, não sei se é real, que o pênis do japonês é bem menor. Então, existem, né, etnias que têm um tamanho de pênis menor e existem etnias que têm um outro tamanho de pênis até muito maior do que o tamanho brasileiro. Mas a gente diz que um pênis funcional, que serve, né, o paciente consegue ter atividade sexual, consegue ter sua prole, seus filhos, em princípio é um pênis normal. O que a estética íntima veio é para tratar aqueles pacientes que não estão confortáveis com a sua estética, né? Mas a gente diz, olha, se o paciente ele está confortável com a sua estética, com o seu tamanho, tem os seus filhos, está tudo bem, né? E é basicamente isso. Mas é uma patologia? Então, existe o que a gente chama de micropênis. Isso é uma patologia, sim, tá? A gente tem uma porcentagem pequena de pacientes que têm micropênis. O pré-estabelecimento, né, de tamanhos de micropênis varia muito, tá? Então, a gente começa a estudar desde a criança até o adolescente e até, né, o adulto jovem, onde ali acabou a formação. E a gente diz que, em média, então a gente sempre, vamos lembrar, né, sempre medir o pênis de forma ereta, tá? Então, a gente mede desde o ossinho, lá no pubis, que a gente sente bem aqui embaixo do urinho, até esse pênis ereto, em torno de 9 centímetros dele ereto, 9,3, mais ou menos é essa classificação, a gente diz que é um micropênis, tá? Esse paciente pode se beneficiar do uso de ácido hialurônico? Pode. Esse, na verdade, o paciente com micropênis é a única indicação de realizar um procedimento cirúrgico que nós, urologistas, não gostamos de fazer, que é liberar os ligamentos que sustentam o pênis na pubis, né? Lá nesse ossinho. Então, a gente tem 2 ligamentos nessa área, que chama suspensor do pênis e ligamento fundiforme, em que há muito tempo atrás o que a gente tinha para tentar aumentar o tamanho desse pênis era cortar
esses ligamentos. E aí a gente conseguia um aumento de 1 a 3 centímetros mais ou menos de comprimento desse pênis. Então imagina, sair de 9 para 12 centímetros, né, era confortável para esse paciente, ou até menos, de 7 para 10, né, enfim. Mas a gente sabe que perde um pouco da estabilidade do pênis na atividade sexual. E aí, a gente hoje, com as técnicas novas, a gente consegue sim, por exemplo, com a toxina botulínica, relaxar um pouco essa musculatura e esse pênis expandir um pouco mais. Expandir, descer, aumentar. Aumentar. Então, ele relaxa. Então, a gente sabe que, por exemplo, que tem pacientes que têm o pênis que quando estão eretos, eles estão num tamanho X. E quando eles estão num tamanho flácido, eles encurtam muito. Esse paciente é o que mais se beneficia, por exemplo, do uso da toxina botulínica, porque ela vai relaxar esse pênis, né, a musculatura ali associada, e aí quando ele está no estado flácido, ele está quase parecido com o estado ereto. Que deve ser o momento mais impactante quando ele tira a roupa e alguém vê e ainda tá... Numa praia, usando uma sunga, a gente sempre brinca com aquela história da sunga branca, né? Então esse é o paciente que se beneficia muito da sunga branca, porque vai relaxar realmente essa musculatura, esse pênis vai ficar mais flácido, mais solto ali, enquanto ele está no estado flácido, e aí realmente a gente tem a sensação do crescimento peniano. Maravilha. O micropênis, então, ali 7 centímetros não é um micropênis, ou é? É, tá? Então o tamanho ali ereto, em torno de 9 centímetros, a gente considera micropênis. Mas entendo, a gente precisa que um médico lhe examine. Eu acho muito importante o paciente entender isso, porque às vezes a gente tem o que a gente chama de uma condição que é o pênis embutido. O que é isso? Alguns homens, né, a gente também percebe isso nas crianças, tem uma gordura suprapúbica, tá? Nesse ossinho que a gente tem aqui em cima, em cima, na pelve, a gente vê uma gordura mesmo. Um gordinho. E aí a gente percebe que o pênis, ele entra para dentro dessa região. E aí o paciente às vezes chega no meu consultório, doutor, eu tenho micropênis. E quando eu vou medir, quando eu vou examinar esse paciente, na verdade ele não tem micropênis. O que ele tem é essa gordura suprapúbica muito grande, 4, 5 centímetros, e aí esse pênis, ele embute nessa área, e com isso ele tem a impressão de que ele é menor. E quando a gente realmente mostra para o paciente, né, que se a gente fizesse uma dermolipectomia, né, uma lipoaspiração dessa região, ou o paciente que consegue emagrecer, ou o paciente que às vezes preferem tratamentos como criolipólise, enfim, conseguem diminuir essa gordura e aí sim esse pênis aparece mais. Então, além de o aumento e o espessamento, é possível também lipar nesse local, como também outros procedimentos estéticos. Outros procedimentos estéticos. Tem gente que prefere fazer enzimas, tem gente que prefere fazer criolipólise, mas o tratamento em que a gente percebe maior resultado é realmente fazendo uma lipoaspiração dessa região. Então, a gente consegue deixar ela bem mais lisinha. Tô amando. E vocês? Doutora, agora pensando no emocional mesmo, né? No quanto há de melhora. Talvez você, não como local de fala, por ter vivido, né? Mas de ter ouvido, de ter histórias, o quanto se melhora, porque eu acredito que de longe é só sobre o pênis. Acho que de longe é só essa questão sexual. Na verdade, assim, eu acho que o homem ele sofre muito pela questão sexual. Muito. De um relacionamento antigo, de um primeiro relacionamento que não deu certo, e ele fica se cobrando. Será que foi pelo meu pênis? Será que na minha atividade sexual teve alguma coisa que ela não gostou? Enfim, por que essa mulher não continuou esses encontros comigo? E a gente percebe que alguns homens têm sim essa dor associada. E quando a gente consegue melhorar essa autoconfiança, quando esse homem consegue se empoderar em relação à parte sexual, ele muda a chave dele. Ele vira um homem mais confiante, ele melhora essa parte. Então, eu vejo muito benefício com o uso dos procedimentos hoje. E eu acredito que essa autoconfiança vai se reverberar profissionalmente, porque o silicone é isso para a mulher, né? Você tem algo ali que parece que é seu, supostamente tinha que ser dessa forma, e quando você vê algo...
como eu tô bem. E essa autoconfiança faz com que você fique melhor, mais feliz, mais alegre e, consequentemente, conquiste. Isso né? mesmo. Eu acho que é isso que a gente percebe, sabe? Eu me lembro que no primeiro paciente que eu fiz, depois da minha formação, ele voltou para mim e disse: doutora, eu não contei para minha esposa que eu fiz, mas ela disse que melhorou tanto a nossa atividade sexual que eu tô me sentindo tão bem. Isso me marcou muito, sabe? Porque ele viu no relacionamento dele o impacto. Então ele também, ele percebeu o quanto aquilo estava melhorando a vida dele. E assim, eu acho que é isso que a gente precisa entender, sabe? Que nós somos um casal, né? É um homem e uma mulher, enfim, né? Tendo atividade sexual, e os dois merecem ter um prazer, né? E talvez com o uso, né, da medicação, a gente consegue realmente melhorar esse prazer. Hoje eu já consigo pegar no meu consultório casais que vêm junto, a esposa vem junto. Eu tenho alguns casais que vieram, que a esposa teve a iniciativa de dizer: olha, eu vi o perfil dessa médica, eu queria entender sobre o procedimento e eu queria entender o que isso pode melhorar no meu relacionamento, no meu marido, o quanto isso pode influenciar também para mim. Então, assim, eu realmente tenho pegado pacientes assim, e eu acho que é importante, sim, que a mulher diga. Eu acho que a gente também tem que dizer o quanto a gente está feliz, o quanto a gente está sentindo prazer ou não. Porque a gente tem que entender que o relacionamento é a dois, não é só a um. Né? Então, eu acho que é importante para a mulher, sim, dizer o quanto ela está ou não satisfeita e o que os dois podem fazer para melhorar. Não só na parte da estética, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer, sim, para que esse relacionamento também melhore. Porque o relacionamento é uma construção, a gente sabe que ao longo dos anos vai virando uma rotina. Então, a gente precisa melhorar alguma coisa dessa rotina. E talvez e te incentivando mesmo, né? Porque vai ser um desafio virar e falar, mas você falou a vida inteira que ela é grande, então, né? Descobrimos algo. Mas as pessoas amadurecem. Exato. E se há essa abertura, e você homem também, porque o cara sabe, né? Então, é importante pelo prazer, por ter essa possibilidade. Eu vejo que muitos homens, existem casamentos, né, onde acontece o fato de não conseguir mais ereção é uma disfunção. Isso, chama de disfunção erétil. Acontece disfunção erétil e o homem não procura ajuda e coloca aquela mulher numa situação de passar o resto da vida porque ele tem um ego muito inflado e a mulher se submete àquela situação. E é uma responsabilidade muito grande deste homem moderno. A gente está numa atualidade de buscar, porque vai te fazer tão bem, né? Isso. Eu acho que a gente precisa entender que a atividade sexual, ela envolve muitas coisas, né? E a gente sabe que ao longo do tempo a nossa performance não vai ser igual quando a gente tinha 20 anos. Eu sempre falo isso para meus pacientes no consultório. Mas a gente pode melhorar. Mas a gente precisa também tratar os outros fatores, né? A gente tem que entender se esse paciente é diabético, como é que está esse colesterol, se ele faz atividade física, como é que está a sua dieta. A gente hoje, né, acaba comendo muito ultraprocessado, não faz dieta, não vai para academia, mas a gente quer se portar como se a gente tivesse 20 anos, e isso não vai acontecer. Então, se você hoje não se cuida, fuma, bebe, não adianta. A sua atividade sexual, infelizmente, vai sofrer com isso. Né? Então, a mulher não tem que se submeter a isso. Eu acho que ela precisa, sim, conversar com seu parceiro, ter uma conversa aberta, porque eu acho que a gente amadurece mesmo ao longo dos anos. Talvez, quando a gente é mais jovem, adolescente, a gente tenha vergonha um pouco de falar sobre isso. Mas mulheres adultas querem, sim, ter prazer. Então, é importante que essa conversa exista. Maravilha, verdade. Então, mulheres, não mintam mais, porque senão vai ficar difícil de desconstruir, e tenham essa conversa com o seu marido. Imagino que seja algo realmente desafiador, mas temos aqui a profissional que entende que pode fazer, porque realmente é algo sensível. Isso. A gente sabe que o pênis para o homem é algo muito sensível, mas a gente vem ao longo dos anos tentando quebrar esse tabu. Normalizar isso, né? Exato. Até porque vai ser só benefício. A gente só tem, né, os homens, na verdade, só tem um pênis. A gente não tem como duplicar, não tem como dar outro. Então, a gente precisa cuidar da melhor forma que a gente puder desse pênis e dessa atividade sexual.
né? Vai ter um dia que os homens vão estar brincando com... Olha, aumentei. Porque mulher é assim, né? Fiz procedimento estético, fiz procedimento estético. O machismo, né? Essa questão da virilidade, da masculinidade. O ser homem vai além disso, né? Sim. A gente brinca até com relação a essa questão do tamanho, porque, querendo ou não, homens e mulheres que estão nos assistindo, é pauta das conversas, não é, doutora? Entre rodas femininas. Na verdade, a gente tem que dizer que é realmente a nossa realidade. Quando a gente é mais jovem, a gente sempre acaba conversando sobre os nossos namorados, né? Sobre o enfim, tamanho, a gente fala tudo mesmo. a gente acaba falando, né? Mulher é assim, é mais faladeira. Acho que o homem fala menos, mas a mulher é assim. Então a gente acaba comparando, porque o meu namorado X era assim, o Y é assado. Mas o que a gente tem é isso. A gente precisa ter uma conversa aberta, porque às vezes a gente consegue ter prazer de uma outra forma que com A a gente tinha, com B a gente não tem, mas a gente precisa entender de que forma a gente vai ter esse prazer, essa vida amorosa de forma mais agradável. E a sinceridade, a verdade cabe em todo lugar. E ela gera vida, libertação. Olha, fiquei sabendo que tem um procedimento, né? Não quero ofender, até porque se alguém se ofender num sentido... Aí tem muita imaturidade, Exato. né? Acho que esse espaço vai ser um espaço de incentivar realmente uma verdade que era para ser algo fisiológico, normal, igual a mulher tem o peito pequeno e grande. Acho que como é algo mais exposto, né? E tivemos a possibilidade de aumentar, que isso também comece realmente a ser normalizado. E, de novo, mulher, muitas vezes essa iniciativa, né, ela vai começar no lar. Muitas vezes é isso mesmo que eu venho percebendo, que as mulheres estão começando a ver, né, que existe esse procedimento, porque as mulheres são mais antenadas, né, com o que está acontecendo na estética, no mundo, enfim. E realmente mostram para o marido, para os namorados, e aí acabam incentivando, poxa, vai lá, conversa sobre isso, e tire suas dúvidas, veja se é possível. E eu acho que é isso que vem realmente acontecendo. E o fato de eu sinalizar para você que tem algo que pode melhorar, eu não estou te rejeitando, pelo contrário, eu estou te amando, Isso, mostrando que eu quero ficar com você e que a gente pode melhorar para você e para mim essa situação. Isso mesmo. Vamos que vamos. Contraindicação, tem? Tem. A gente sabe que pacientes que têm fimose, né? O que é a fimose? É o paciente que não consegue descer a pele do prepúcio e deixar a glande descoberta. Esses pacientes a gente não pode fazer o procedimento. A gente precisa primeiro fazer a cirurgia, que chama postectomia, e depois, num segundo momento, a gente pode fazer o procedimento. Pacientes que às vezes têm alguma inflamação no pênis, uma bala no post-it, uma herpes em atividade, a gente não faz. Pacientes com doenças crônicas em atividade, a gente também, doenças autoimunes em atividade, naquele momento a gente pede para não fazer. Quando você explica isso para o paciente, ele te pergunta o que é bala no post-it? Bala no post-it, né? É alguma inflamação, então às vezes o pênis está vermelho, rachado, com fissuras, coceira. Aí sim a gente trata primeiro para depois, num segundo momento, fazer. Você falou a bala no post-it. Bala no post-it, que é essa infecção dessa região. Certo. Qual a outra? Herpes, né? Que tem uma outra doença. Que Venérea. Que cursa com bolhas, tá? Então a gente espera sair da fase aguda, de fase de doença, e aí num segundo momento a gente pode tratar. Porque tratar e fazer. Que é um vírus, né? Que quem tem, aquilo vai vir aparecendo. Vai voltar a ter recidivas, mas a gente tem tratamento. Então, na fase aguda, a gente tem tratamento com comprimido, pomadas, e aí quando o paciente melhora, a gente pode fazer. Agora, a contraindicação absoluta é a fimose. Tá? Ou o paciente que às vezes tem alguma doença crônica, alguma doença autoimune e está em atividade de doença. Então, atividade sistêmica de doença talvez não seja o melhor momento para fazer. Um lúpus, por exemplo. Isso. Em atividade, talvez não seja o melhor momento para fazer. Mas o paciente que está com a doença controlada, em remissão, pode fazer. E, doutora, alguém que já tem um tamanho normal, mas esteticamente deseja igual o silicone, não quero 300, quero 400, tudo bem também fazer. Pode. Na verdade, o que eu mais recebo são pacientes com pênis de tamanho normal e que desejam aumentar, desejam realmente melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança, e a gente faz sim. Então, esse, na verdade, é o paciente que eu mais recebo. E que talvez, sendo casado, claro, porque o solteiro não tem com quem compartilhar
isso, né? Ou se tiver uma namorada, é interessante também que esse homem converse, né? Não sei se faz sentido isso para você, porque talvez esse aumento, dependendo do tamanho que já for, possa começar a incomodar essa mulher também. Na verdade, assim, eu recebo as duas coisas. Paciente que não conta e paciente que conta e que traz a parceira, enfim, junto, seja ela esposa, namorada. Eu recebo as duas coisas. E é engraçado, porque como eu disse, assim, o primeiro paciente que é quem mais me marcou, me disse, ai, minha namorada... Era uma esposa, assim, né? Minha namorada, esposa, enfim, disse que melhorou muito na minha atividade sexual, o que eu tinha feito, né? Então, assim, ele não contou para ela. Ele voltou, na verdade, para mim. A gente fez até um segundo preenchimento e ele estava extremamente feliz. Porque naquele momento a esposa falou, nossa, eu tô bem, eu tô gostando. O que aconteceu de diferente? O que você fez? Quando eu falei dessa questão da mudança, porque eu não tenho esse entendimento científico do quanto, eu me lembro que De quanto na a gente adolescência, consegue aumentar? de quanto a gente consegue aumentar, não, de quanto a gente consegue suportar Pronto, a a vagina, mulher. lembra que a vagina é elástica. Então, a gente... Mas aí a gente está falando de espessura, não tem pessoas que têm que cauterizar o útero, dependendo de que for, como isso acontece? Isso. Então, assim, na verdade, vamos pensar, né? Quando a gente tem, por exemplo, um bebê, um parto normal, né? A nossa vagina, em média, a cabeça do bebê tem ali em torno de 10 centímetros, um pouquinho mais. Então, a vagina é bem elástica, né? É óbvio que quando a gente faz um preenchimento, a gente não tem ganhos absurdos, né? A gente tem ganhos aí de torno de 1 a 1,5 centímetro, mais ou menos, a cada aplicação, tá? Então, em média, doutora, quanto é que a gente coloca, né, de ácido? Em média, 8, 10 ml por cada aplicação, tá? E aí a gente consegue aumentos, como eu disse, de cerca de 1 a 1,5 centímetro. De comprimento. De espessura. De espessura. De espessura. A gente não falou dos tamanhos, das medidas da circunferência. O que é normal? O que é um pinto fino? O que é um pinto grosso? Então, a gente, na verdade, tem diversas formas de pênis, tá? Então, fica muito complicado a gente dizer exatamente, olha, 8 centímetros de circunferência é assim ou é assado. A gente diz que, em média, em torno ali, sempre no pênis ereto, tá? A gente nunca faz medida no pênis flácido. Sempre no pênis ereto. Em torno ali de 9 centímetros de circunferência é um pênis normal. Então, e lembrar também que o pênis ereto, em média, ali varia, né, do comprimento de 12 a 15, mais ou menos. Esse é um tamanho que a gente diz que é um tamanho aqui no Brasil normal. É impossível não ficar visualizando, né? Quando a gente fala em métricas, eu imaginei agora um de 9, porque 8, 9 é normal, tá? Né, de espessura e também de comprimento. Vira uma bolinha, né? Por isso que realmente consegui solucionar isso. Isso. Normalmente, você recebe pessoas com mais necessidade, ou quem tem necessidade de engrossar, vai também querer aumentar, ou procuram mais por aumentar do que engrossar? Pronto. Assim, é preciso entender que a aplicação do ácido hialurônico, ela realmente serve para engrossar. O que a gente consegue melhorar e aumentar esse pênis quando a gente coloca mais de uma vez o ácido hialurônico, então a gente tem mais produto naquela região, né? Vai absorvendo mais água e esse produto vai se acomodando. Então ela vai pesando, então a sensação de que o pênis cresce um pouquinho. Mas o que realmente a gente consegue uma melhora do tamanho é usando a toxina botulínica. Lembrando que a toxina, ela tem um efeito mais efêmero, então em torno de 6 meses o efeito vai embora. Então ela relaxa mais essa musculatura do pênis e com isso a gente tem essa sensação do pênis maior. Mas assim, a gente não tem, é importante entender qual é esse aumento que a gente tem, né? Em torno de 1 a 1,5 centímetro. Ai, doutora, isso é muito? Eu quero que vocês entendam que para uma pessoa que vem sofrendo com isso, 1 centímetro faz diferença, 2 centímetros faz diferença, porque é como a pessoa se vê, né? Essa dor do paciente, ela é muito complicada. Então, 1 centímetro a mais, 2 centímetros a mais, acreditem, faz muita diferença, tanto no visual como na atividade sexual em si. Até porque a mentalidade desse cara, a confiança, né, dele, e acredito plenamente nisso. E, doutora, então, para ficar claro aí, eu consigo utilizar do Botox, que vai relaxar e aumenta,
o tamanho e tem esse tempo de durabilidade igual a mulher que... Isso. Agora, o tempo de durabilidade do Botox no pênis, porque assim, se a gente pensar que quando você coloca Botox e você malha muito, pronto, isso também acaba. Se o cara utilizar muito, o Botox vai embora mais rápido também. Isso. O ácido hialurônico também. Então, pacientes que às vezes fazem muito crossfit, muita atividade física, vai 2 vezes na academia, esse é um paciente que a gente diz que o tempo de duração do produto vai diminuir um pouco. Então, assim, a gente tem produtos hoje que em bula tem durabilidade de 2 anos, mas nesse tipo de paciente, a gente sabe que vai ter uma durabilidade menor. Então, no que malha ou no que tem uma vida sexual mais ativa? No que malha mais, no que faz mais atividade física. Então ele pode transar o quanto ele quiser, que não vai passar o efeito? Em relação a isso, não. Só lembrar que o Botox realmente, em 6 meses, a gente não tem mais o relaxamento da musculatura. E aí ele volta a encolher. Mas aí, normalmente, o paciente que faz, ele já começa a perceber e em um certo momento ele já volta para aplicar novamente. Sim. Não, esse aí nunca mais vai... Nem carro quer trocar mais, vai querer Botox pro resto. Até que, enfim, chegou um ponto para os homens entenderem se compararem. É importante para a mulher, Botox, né? Imaginem. E a questão do ácido também é um preenchedor. É o preenchedor, isso mesmo. Então, no pênis, as pessoas me perguntam, né? Lá, inclusive no consultório, eu mostro exatamente onde a gente coloca esse ácido. Por quê? Tem pessoas colocando numa profundidade errada. Então, eu queria dar um aviso, né, para os pacientes que estão vendo na internet, diversos profissionais fazendo o procedimento, não médicos. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de cuidado, porque a gente tem uma área específica em que a gente coloca o preenchedor e a gente ajusta esse preenchedor, né, na região da haste peniana. Então, é importante que isso seja feito de forma simétrica, que o paciente tenha algumas orientações, enfim, em relação à massagem, pós-procedimento, para que a estética fique adequada ali naquele pênis. Porque ao invés de ter um problema só, você vai ter 2. Exatamente. Então, eu sempre recomendo, né? Acho muito importante que o paciente tente fazer, né, com um médico, de preferência com um urologista. Eu ia te perguntar isso agora. O fato, né, de ser urologista, a gente ouve muito isso com relação aos dermatos, né, que, por exemplo, a cirurgia de pálpebra tem que ser feita por um oftalmo, mas tem um cirurgião, né, enfim, o fato de ser feito esse procedimento com um médico urologista, qual é o grande diferencial aí? Eu acho que o diferencial é esse. O médico urologista ele é formado nessa área. Então, a gente sabe colocar prótese peniana, a gente sabe fazer postectomia, a gente sabe resolver complicações. Então, a gente diz que todo procedimento pode complicar, qualquer um, né? E então, se a gente tiver uma infecção nessa região, se a gente tiver qualquer complicação, qual é o profissional que vai poder resolver? O biomédico não pode passar antibiótico, ele não pode drenar, ele não pode operar esse paciente, o enfermeiro esteta, ele não pode fazer isso. Então, o meu recado é para você. Faça sempre com um urologista, um médico especialista nessa área, porque vai aumentar o grau de confiança, de segurança no seu procedimento. Doutora, quantos procedimentos ou quantas sessões são necessárias para se ter um bom resultado? Dói? Como tem anestesia e como é a recuperação? Quando é que esse cara volta ou começa a ter uma vida sexual ativa? Tá. O procedimento ele é feito sob anestesia local. Ele é um procedimento muito pouco doloroso, a gente realmente só sente a picadinha ali na hora da anestesia. Ele é um procedimento rápido, né, em torno de 30 minutos, 40 minutos. Em relação à quantidade de produto, né, isso é uma dúvida também que a gente sempre recebe, doutora, quanto que eu preciso? Isso é individual, né? A gente diz que, em média, de cerca de 8 a 10 ml cabe em todos os pênis. É mais ou menos assim que a gente pensa. E ao longo do tempo, esse ácido hialurônico ele vai puxando água. Então, ele aumenta um pouquinho o espaço, ao longo dos dias vai reabsorvendo essa água e vai criando um novo espaço. A gente, às vezes, consegue fazer uma segunda sessão. Então, lá no consultório, eu faço algumas medidas e digo para o paciente, olha, eu acho que no seu pênis cabe 20 ml, mas eu não coloco 20 ml de uma vez, porque gera uma reação inflamatória muito grande. Então, eu no máximo, em média, coloco aí cerca de 10 ml por sessão e a gente repete em cerca de um mês, mais ou menos, 3 semanas,
uma nova aplicação. Ou seja, em média, com 2 sessões, ele já tem um resultado Com 2 legal. sessões, a gente tem um resultado incrível, para ser bem honesta. Bom nome, incrível. E em relação à atividade sexual, né? A gente ouve muitas coisas na internet. Lembrar que a gente tem um pertuito aberto por onde a gente injetou o ácido. Onde é o pertuito? Isso hoje é onde varia na minha técnica e eu vou deixar aqui... Ela tem isso para falar também, porque tinha uma técnica aí padrão, mas legal. Existe uma técnica, né, que quando eu comecei a minha formação eu fazia, e hoje, por entender que eu precisava de mais ácido hialurônico em outros pontos, aquela técnica não me servia mais. E eu fui em busca de novos conhecimentos, porque eu acho que a gente precisa melhorar, né? E hoje eu faço outra técnica, diferente. Só dela? Enfim, então vou guardar aqui o meu segredinho. Sim. E eu digo sempre que eu peço para os meus pacientes ficarem 10 dias sem atividade sexual. Tá? Então, eu prefiro que esse paciente estenda um pouquinho mais esse tempo, para que esse pertuito feche, para que a gente tenha uma segurança, para que a gente não tenha infecção, para que a gente possa realmente ter uma cicatrização boa e uma acomodação boa desse produto. Alguns pacientes me perguntam em relação à atividade física, ir à praia, por exemplo, né? Atividade física pode voltar no dia seguinte, não tem problema. Eu só peço, às vezes, para não fazer tantos exercícios que mexam mais nessa região, da pelve, agachamento, enfim. Então, uns 5 dias. Ir à praia, piscina também aí, em torno de 5 dias. Então, trabalho não precisa se ausentar. Trabalho normal. No dia seguinte, você faz hoje o procedimento. Se você quiser, à tarde, volta a trabalhar normal. Nem vai precisar falar para o chefe que precisou de atestado porque estava aumentando o pênis. Olha que coisa boa, né? Vamos lá, gente. Até me perdi aqui com tanta dúvida que vem surgindo. Recuperação, ok. Essa resposta já percebi até no que você, né, vem trazendo desse respeito, desse acolhimento, porque você fala sempre nessa questão do atendimento, né, humanizado. E na prática, como é que você conseguiu, como é que você consegue, porque você já operou bastante aí, o que te deu até a possibilidade, por isso que a experiência é importante, gente, a ponto dela perceber, dela estar ali tateando, fazendo tanto e identificar, na verdade, melhorar esse processo baseado na expertise. Mas como é que você conseguiu, o que tem de diferencial, como é que você conseguiu trazer essa humanização para um processo tão delicado? Então, eu percebia, quando os pacientes vinham com essa queixa da estética mesmo, do pênis que estava com um tamanho menor do que ele gostaria, numa espessura menor do que ele gostaria. E muitas vezes esse paciente ia a um outro profissional e era uma queixa que não era levada em consideração. Ai, que besteira, você não consegue aí ter atividade sexual, que deixa isso pra lá, que bobeira. E aí eu percebia que isso era uma dor do paciente. E eu também faço uma busca ativa. Tá? Eu não deixo pra lá, se o paciente não me fala, eu não pergunto. Não. Hoje, em todas as minhas consultas, eu pergunto sobre isso. Eu pergunto sobre essa questão da sexualidade, eu pergunto sobre a questão de como o paciente se sente em relação ao seu pênis, e isso vai abrindo espaço para esse paciente começar a falar. E aí você começa a perceber a dor desse paciente, o quanto ele está incomodado com isso. Porque se você não perguntar, ele não vai falar. Então, ao longo dos anos, eu comecei a perceber que eu precisava, sim, falar sobre isso, que eu precisava tocar nesse assunto, que eu precisava entender sobre esse pênis desse paciente. E isso me fez ter realmente uma expertise de hoje conversar abertamente com o paciente sobre isso. E a gente vai conseguindo, a partir de uma pergunta pequenininha, entender como é que ele responde e saber como é que a gente vai continuar até chegar nessa dor e explicar que existe hoje uma solução rápida que a gente pode fazer no consultório e que pode melhorar a sua autoestima de forma... exponencial. Exato. Singular. Terapia hormonal para homens. Existem várias questões com relação à testosterona em excesso. Explica para a gente onde é benéfico, onde não funciona. Eu sou bem resistente a esse uso indiscriminado de testosterona, então eu não faço. Eu sigo muito a nossa sociedade. Eu tento tratar os pacientes que são hipogonádicos ou pacientes que têm realmente queixa de falta de testosterona. Então, a gente sabe que pela Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem mais ou menos ali um critério, né, de testosterona total em torno de 250 com queixas, né? Então, a gente sabe que ela varia ali de 250 a 800, mas a Sociedade de Andrologia diz que a gente tem ali uma testosterona acima de 350 seria o nosso nível ideal.
Mas pacientes que às vezes chegam para mim com uma testosterona de 280 e não tem queixa nenhuma, seja de atividade sexual, libido, fadiga, obesidade, enfim, não é um paciente que mereça tratamento. Mas o que a gente vem percebendo, né, hoje com essa medicina do exercício, de ganho de massa muscular, são pacientes com níveis normais de testosterona, de 500, 600, fazendo aplicações com intervalos muito curtos, né, e isso aumentando demais essa testosterona para realmente fins estéticos. E com isso a gente vai ter consequências no nosso futuro de forma exponencial mesmo. A gente vai ter problemas em relação à nossa fertilidade, em relação à espermatogênese, à formação desse espermatozoide, ou não, que muitas vezes pode parar. A gente vai ter problemas relacionados aí à função cardíaca, que é um problema muito grande. Então, assim, eu sou bastante contra. Eu realmente só trato pacientes que tenham indicação formal. Então, pacientes que estão com a sua testosterona baixa, estão tendo sintomas, fadiga, cansaço, obesidade, pacientes que não têm disposição para, por exemplo, fazer uma atividade física, a gente precisa melhorar esse paciente de forma global. Então, não é só repor testosterona, né? A gente precisa que esse paciente emagreça, que esse paciente faça atividade física, mas a testosterona vai sim ajudar, né? Vai ser um plus nesse tratamento. Quando ela vai reduzindo, não retoma mais a prática da atividade física, não tem nada que faça com que essa testo aumente Na novamente verdade, ou a perde? testosterona, a gente sabe que quanto mais músculo a gente tem, melhor essa testosterona funciona. Então, a gente tem que incentivar desde sempre esse paciente, né, seja ele mulher ou homem, a fazer sim atividade física. Então, isso é muito importante para que esse hormônio funcione. Então, a ingestão de proteína também é algo que Ajuda muito, é super Legal. benéfico. Lembrar, né, que a gente precisa, assim, saber ir no nutricionista, saber os nossos cálculos também, para a gente não exacerbar essa quantidade de proteína e aí ser um problema para os nossos rins, tá? Mas hoje, numa dieta saudável, normal, com uma quantidade balanceada de proteínas, então a gente consegue, sim, essa melhora até estética. Mas o que a gente vem percebendo é que as pessoas querem passar do nível que a gente chama de fisiológico, né? Então, eles querem ir para o nível suprafisiológico. Então, o paciente, ele quer ver lá no exame dele que a testosterona dele está 1.000, 2.000. Então, isso não é real, benéfico, funcional. Ele vai ter, em algum momento, os efeitos colaterais. Fala os principais, doutora, porque é isso que a gente quer aqui, que essa informação seja difundida, porque é impossível que a pessoa ouça, na verdade não é impossível, né? A gente ouve a vida inteira que álcool e tabagismo faz mal e causa câncer, no entanto continuam. Mas existem impactos, né, que não vão ser negativos somente na sua vida com o uso de anabolizantes. Por exemplo, dentro de um casamento, a questão da infertilidade, entre outros, né? E morte. Isso. Fala um pouco direcionado para essas pessoas. A gente sabe que a gente tem alguns hormônios. Lá no consultório eu sempre faço um esqueminha e mostro para os pacientes como é que é a formação da testosterona e como é que a gente tem alguns hormônios, né, associado a isso, que fazem a gente produzir esses espermatozoides, maturar esses espermatozoides, e se a gente tem um hormônio vindo de fora, o nosso corpo para de produzir esse nosso hormônio. Então, a gente lembra que a nossa testosterona fisiológica vai cair realmente a um nível que a gente não vai mais medir, porque a gente vai só medir o externo, né, que a gente está usando, o anabolizante, e aí, com isso, a gente perde, né, essa produção desse espermatozoide, da qualidade e maturação desse espermatozoide, e aí, muitas vezes, a gente vai ter realmente um casal infértil por causa disso. Eu acho que é mais importante também a gente sempre lembrar dos efeitos tromboembólicos que podem acontecer em relação ao uso da terapia de reposição de testosterona. Então, algumas vezes a gente apresenta, né, um hematócrito aumentado, isso aumenta as chances da gente ter uma trombose, um infarto, um AVC. Então, assim, a gente precisa que o paciente entenda que a longo prazo o uso indiscriminado da terapia de reposição de testosterona, mantendo níveis suprafisiológicos, vão sim acarretar algum efeito cardíaco, uma cardiomegalia, uma diminuição da função contrátil desse coração, e esse vai ser o seu pior problema. E agora ela vai falar de uma forma que todos nós possamos entender. Tromboembólica seria uma trombose, uma embolia, exatamente. E o hematócrito é um fator no sangue? O hematócrito é um fator no sangue que a gente tem ali em média em torno de 40, mais pacientes que fazem o 40,
45, enfim. Mas pacientes que às vezes fazem uso de reposição de testosterona vão acima de níveis de 50, 51, 52, 54. Outro dia eu peguei no meu consultório um paciente que estava com 58. É muito alto. Esse é um paciente que tem uma chance muito aumentada de um evento tromboembólico. Então, ele pode infartar, ter um AVC, e aí, o que serviu essa testosterona toda, né? Para nada. Para enterrar, né? E deixar talvez a família, os filhos e se cuidar, né? Na entrevista anterior à sua, a gente estava falando do quanto é importante incentivar a mulher após os 40, 50, 60, 70 a vaidade, para que ela continue ali ativa e viva. E essa vaidade num nível normal é tão importante. Agora é realmente levar em consideração a que preço, né, doutora? A que preço? Então eu acho que hoje as pessoas vêm querendo muito melhorar essa estética. Eu quero ter 5% de gordura no meu corpo. Gente, isso não é normal, né? A gente precisa entender que isso não é fisiológico. Então a gente tem que saber o que a gente quer, né? E eu sou muito resistente em relação a isso com os meus pacientes. Eu converso, eu explico sobre isso, porque eu acho que a gente tem que querer o melhor, claro, sim, para a nossa estética. A gente tem que melhorar como a gente se vê, mas antes de tudo é a nossa saúde. Então, sem saúde não adianta ter um corpo bonito que daqui a pouco vai estar enterrado. Nós fomos interrompidas aqui no meio, né, da entrevista, porque o Michael teve uma pergunta que ele disse que pode ser assim de todos os homens. Vamos à pergunta. Vamos. E depois a gente vai ter que fazer, sabe o quê? O primeiro, já vou te convidar, o primeiro consultório aberto ao vivo vai ter que ter esse tema, porque aí vai chover de perguntas e de situações. Então já estamos aí falando. Amém. A pergunta é: quando ele faz o procedimento, tem que ficar afastado da atividade sexual por 10 dias, mas esse homem acorda com o pênis ereto, isso vai gerar algum problema? Tá. Não tem problema, né, para o homem que acorda em ereção. Ele até, na verdade, nos primeiros dias, o pênis ereto nos ajuda em relação a massagear esse preenchedor para alocar ele da melhor forma. O que a gente pede para não ter a atividade sexual é porque a gente precisa lembrar que as cavidades onde a gente tem atividade sexual, oral, vaginal, anal, enfim, são cavidades contaminadas, tem bactérias. Então, esse é o problema da gente gerar uma infecção local. Então, acordar com o pênis duro, ter uma ereção, não tem problema. O problema realmente é a infecção no pertuito, podendo gerar, sim, uma infecção na região onde foi preenchida. Qual é o seu diferencial, enquanto médica, para que esse homem possa e tome essa decisão, ou essa esposa também, né, em lhe escolher como a profissional que vai beneficiar, levar esse ganho, esse presente, esses centímetros para a vida dessas pessoas? Pronto. Eu queria falar, né, para você, homem que está aí do outro lado, que se enxerga nesse perfil de paciente, né, de homem, de pessoa, que tem vergonha do seu corpo, que tem vergonha de usar um mictório público, que não vai a uma praia, que se priva de situações, que se priva de conhecer mulheres, que eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar na sua dor, para entender qual é a sua queixa, para lhe ajudar sem preconceitos, sem pré-julgamentos, num ambiente seguro, em que você vai se sentir confortável, e eu espero que seja assim, em me dizer o que você está sentindo e como eu posso lhe ajudar, em como eu posso transformar e melhorar a sua relação com seu corpo, a sua atividade sexual e, com isso, melhorar também a sua autoconfiança. Eu acho que o mais importante, que eu sempre bato nessa tecla, é melhorar a nossa autoconfiança. Quando a gente melhora a nossa autoconfiança, a gente melhora as outras coisas associadas, seja o nosso trabalho, seja nas relações interpessoais, seja em tudo. Então, eu acho que você que está em casa, que percebeu, né, que está insatisfeito, que teve um problema com um relacionamento anterior, que ouviu alguma coisa que não gostou, eu estou aqui para lhe ajudar. Maravilha, já ganhou o meu coração e pode ter certeza. Eu ia fazer uma brincadeira, mas o Espírito Santo tocou meu coração de outra forma. Você, mulher, né, que teve aí outros relacionamentos e está num atual relacionamento onde acabou de saber dessa possibilidade, né, comunica isso,
porque, como a gente falou, né, as mulheres acabam nas rodinhas conversando, parece, né, quero me vingar de alguém, vou falar que fulano tem um pinto pequeno ou pinto fino e por aí vai. Eu acho que está na hora da gente melhorar o nosso comportamento, né, porque essas vinganças muito provavelmente não muda nada na nossa vida, mas uma comunicação com compaixão, eu acho que pode mudar na vida do outro, ou talvez nem todo ex-namorado, né, foi alguém, aliás, espero que não tenha sido alguém ruim, Ruim, e que exatamente. pode ouvir isso. Olha, fiquei sabendo dessa situação, porque é possível, o homem vai ter dificuldade, como a gente conhece, de buscar esse tratamento, e olha que coisa boa você pode fazer, né, para essa pessoa, ou seja, já até melhorei aqui, não vamos mais brincar, e isso é algo muito sério, né? É verdade. Brincar com algo que mexe tanto com a autoestima de alguém. E para finalizar, tem mais algum mito, alguma coisa que você queira desmistificar com relação a isso, que faltou em alguma pergunta? Só lembrar, né, que eu também faço a estética feminina. Então, mulheres, né, que desejam melhorar a estética dessa região genital, que estão sentindo muita flacidez, ou às vezes pacientes que têm incontinência urinária me procuram muito no consultório. A gente tem tratamento também para mulher. Então, o meu recado final para vocês aí de casa é: existe tratamento para homem, existe tratamento para mulher, e eu tô aqui para ajudar os dois. Obrigada, de verdade, viu? Foi um prazer. Eu tô muito feliz. Te Obrigada de receber. verdade. Eu também, muito feliz em poder abrir a porta do nosso consultório, você ter aberto a porta do seu coração também para um assunto tão sensível e que você que está aí do outro lado, já vou deixar aqui toda a descrição, onde encontrá-la, imagino que vocês vão correr aí para isso. Encaminha esse conteúdo para outros homens, para outras mulheres, encaminha, vale a pena. Eu acredito que isso é saúde emocional. Nós mulheres não sabemos, nós não temos esse lugar de fala. Não há um grande problema em ter um peito pequeno, um peito grande, ou a vagina nunca foi um problema, sempre tem aí uma brincadeira ou outra. Agora, para o homem, principalmente no país em que vivemos, é algo muito sério e você muito provavelmente pode ser mãe. Eu não gostaria que o meu filho, né, continuasse em uma situação assim. E é isso. Até o próximo consultório aberto.